Essa última notificação do CAD ao Conselho Federal de Odontologia, o CFO, tem trazido muitas discussões entre nós cirurgiões dentistas e todos aqueles que fazem parte deste meio, até mesmo os pacientes. Bom, essa última nota do CAD tem a finalidade de orientar a regulamentação ou autorizar a regulamentação do uso de práticas do livre mercado e do capitalismo, que já são amplamente usadas por outros setores da economia. Que práticas são essas? Promoções, sorteios, esse tipo de coisa, né? Algum tipo de benefício para atrair novos clientes, usado por lojas, por prestadores de serviços de outras profissões e por aí vai, né? Tudo isso com a finalidade de trazer novos clientes para que a odontologia se torne uma profissão mais rentável, né? Bom, muitos colegas veem essa postura dos órgãos reguladores como de maneira negativa, porque eles acreditam que isso pode trazer malefícios para a saúde bucal ou para a saúde sistêmica do paciente, né? Bom, existem muitos argumentos, respeito a opinião de muitos colegas, né? Argumentos até muito bem fundamentados, ancorados, né, na realidade prática da profissão, porém, eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Eu olho essa notificação do CAD por um prisma diferente. O seguinte, o Estado, ele é portador de muitas limitações. E uma das limitações, e uma das milhares de limitações do Estado, é o controle e a maneira de lidar com as externalidades, né? E o que são externalidades? Externalidades são consequências inevitáveis produzidas por alguma atividade humana essencialmente, né, necessária para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o barulho do trânsito. O barulho do trânsito aqui no meu consultório incomoda o paciente na cadeira, me incomoda, me desconcentra, atrapalha a secretária e por aí vai. Porém, o barulho, né, é consequência do trânsito. O trânsito é consequência do tráfego humano. O tráfego humano é consequência das relações humanas. E as relações humanas são consequência das necessidades individuais de cada indivíduo, de cada pessoa. Dito isto, né, as externalidades são inevitáveis, né, estão intrínsecas às nossas necessidades de sobrevivência. E uma dessas externalidades é o capitalismo, né? O capitalismo, ele surge da nossa necessidade por recursos. E os seres humanos trocam recursos em troca de outros recursos, trocam serviços em troca de novos recursos. Acaba que tudo isso, né, hoje em dia, né, no capitalismo moderno, esse ato ele é consumado em dinheiro vivo, em crédito, em Pix, né? E algumas pessoas veem tem essa visão do mercantilismo da profissão, da prostituição da profissão, né? Eu vejo nada mais como a constatação do óbvio, né? O Estado tem suas limitações e todos os órgãos que fazem parte do Estado são portadores das mesmas limitações. O CRO, CFO, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, todos eles são portadores das mesmas limitações e deficiências do Estado, né? Infelizmente, né, nós nunca poderemos olhar para o Estado como se ele fosse um guarda-chuva que a gente pode abrir e ele vai proteger todos nós, seres humanos, de todas as eventualidades que porventura pode acontecer, né? O Detran não pode proteger você de alguém bater no seu carro.
A polícia não pode proteger você de ser roubado, né? E o CRO, Conselho Nacional de Saúde, não pode proteger totalmente o paciente daquilo que vai acontecer. O paciente, ele está protegido pela ética moral e dos princípios morais, filosóficos, que estão intrínsecos ao ser humano dentista que vai atender ele, né? O Estado não pode vir aqui e ficar todos os dias olhando se eu estou tomando conta da minha autoclave, se eu estou colocando filtro na minha cadeira, se eu estou respeitando a prática clínica corretamente, se eu estou respeitando os preceitos da fundamentação científica, da metodologia científica. O Estado, infelizmente, não pode controlar tudo isso, ou felizmente, para algumas pessoas, né? E são externalidades que nós temos que lidar, né? E criar mecanismos para controlar de maneira taxativa essas externalidades, não vejo como benéfica nem para nós dentistas e nem para os pacientes, né? E essa é a minha visão sobre esse assunto, galera, né? O capitalismo, ele é uma externalidade que não pode ser totalmente controlada pelo Estado, né? E essas práticas, né? Não acredito que elas vão trazer malefícios para a saúde bucal do paciente e nem para a saúde sistêmica, tá? Ou seja, são práticas que já são praticadas por alguns dentistas, mesmo de maneira irregular, né? Até o ponto. São práticas que são, como eu posso dizer, não entendo nessa parte do direito, mas entra no caso de contravenções penais ou crimes éticos, né? Não são crimes contra a saúde bucal do paciente e nem interfere na prática clínica ou na fundamentação científica dos procedimentos, e sim no comportamento ético, tá? Ético, moral e filosófico das pessoas, né? Ou seja, a livre concorrência, o livre mercado, né? Ele pode promover, né, uma concorrência desleal. E a concorrência desleal, ela é uma infração ética, né? E não uma infração de violação contra a vida humana, da dignidade humana, beleza? É uma infração, é uma coisa que está no campo da ética, da moral, de dogmas filosóficos que nós somos ensinados desde criança pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos filósofos, pelos professores, né? Ou seja, são coisas que pertencem ao mundo filosófico, da construção dos dogmas, dos pensamentos, e não da fundamentação científica da prática da profissão. Beleza?